É bom estar de volta aqui nessa casa de oração, mesmo que com a igreja basicamente quase vazia. Contamos apenas com poucas pessoas do grupo musical e com o pessoal da técnica, da sonoplastia. Mas é bom estar de volta. E eu louvo a Deus pelo privilégio, esse privilégio que nós temos de poder, desta feita, transmitir a palavra de Deus aqui desta casa de oração, que se chama Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus nos dê um dia de edificação na sua presença, para a honra e glória dele. Eu gostaria de convidar você a estar em sua casa, para que possa abrir conosco o Salmo de número 133. Salmo de número 133. Diz assim a palavra de Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, o Salmo 133 é de autoria esse salmo é da autoria do rei Davi, o maior rei da história de Israel. Nós não sabemos exatamente qual foi o período em que Davi escreveu esse salmo, se foi em um período turbulento da sua vida, logo no início do reinado, ou se foi em um momento em que ele estava experimentando um apogeu de harmonia no seu reino, já tendo a sua liderança consolidada e em paz. Nós não sabemos se foi escrito após, por exemplo, as turbulências do seu próprio lar, quando lá aconteceram desavenças, brigas, estupro e homicídio. Eu creio que este salmo seja um dos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais lidos também. É interessante que esse salmo é lido em encontros fraternos, independente se seja uma entidade cristã ou não. Eu mesmo já presenciei esse salmo sendo lido em alguns eventos que não sejam uma igreja cristã, de forma que nós valorizamos e damos tanta importância aos nossos encontros fraternos, que nós julgamos que este salmo ele é apropriado para que nesses encontros eles sejam lidos com muita alegria. Mas talvez essa não seja a realidade em muitas e muitas casas. Esse salmo também, ele é um dos mais lidos, mais belos, tendo em vista a sua estrutura literária. É muito belo. Ele expressa doçura, expressa beleza. Ele traz consigo os privilégios dos filhos de Deus e a responsabilidade que esses filhos de Deus têm. Então, o dever dos servos de Deus de cultivar e manter essa unidade, mas também traz a promessa para o povo de Deus. Ele termina dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas talvez esse salmo também seja um dos menos praticados. Na nossa relação, me refiro à nossa relação comunitária, no que tange à unidade cristã. A nossa unidade cristã, via de regra, não só se faz, as notícias saem, notícias ruins do nosso meio, notícias que mostram no nosso meio rumores, notícias às vezes verdadeiras, às vezes falsas, e que torna indiscutivelmente alguma dessas notícias a igreja doente,
torna a igreja fraca. Muitos crentes não têm prazer, não têm gosto, alegria e motivação para estar entre os santos, aquele a quem Deus pelo seu Espírito santificou. Eu tenho ouvido falar muito nesse momento de pandemia, de pessoas que desejam estar de volta à comunhão, voltar para a igreja. Eu espero que realmente isso na vida de algumas pessoas seja algo real, que essa alegria seja real, que essa alegria que talvez você nunca tenha tido, mas nesse momento em que nós estamos impossibilitados pelos nossos governantes de estarmos juntos, que você valorize isso quando essa pandemia acabar e quando nós pudermos voltar a esta casa de oração. Eu não duvido nada que para muitos a realidade do versículo 1 deste salmo, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, não seja uma realidade. Na realidade, não seja uma realidade. Para muitos e muitos dos nossos arraiais evangélicos, muitos de nós desconhecemos os benefícios dessa unidade. Nós ouvimos, nós sabemos que ela é importante, sabemos que há privilégios em conviver numa unidade entre os irmãos, mas muitos de nós nunca experimentamos na sua vivência isso de forma constante. Não. Na nossa peregrinação aqui na terra, nós precisamos lutar para viver essa unidade, para vê-la acontecer e para que isso seja uma realidade no nosso meio. Para que essas palavras do salmo lido, além de beleza, além de encanto, elas que carregam também uma beleza singular emanada do céu. Nós precisamos, na realidade, fazer conexões com o ensino de toda a Escritura, e de forma muito especial, eu quero chamar a atenção dos irmãos, do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós geralmente chamamos esse aspecto dessa doutrina, dessa unidade, dessa comunhão, nós chamamos de koinonia. Mas eu quero lembrar a você que realmente é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que é o dono dessa família. Presta atenção, nós não escolhemos um ao outro. Não. Nós não fizemos uma escolha de quais homens, de quais mulheres, de quais crianças fariam parte da família da fé. Já parou para pensar nisso? Mas esses laços fraternos foi uma escolha soberana do próprio Deus, que no livre exercício da sua soberana vontade e graça, Ele resolveu regenerar, Ele resolveu fazer nascer de novo, resolveu tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração sensível, um novo coração. Mas se a partir dessa ação do Espírito Santo, que nos liga no corpo de Cristo, nós precisamos entender, se a partir dessa ligação, nós passamos a beber de uma mesma fonte, e a partir daí somos irmãos, e queira você goste ou não, isso é uma realidade. Seja você simpático ao outro ou não, isso é uma realidade. A partir desse momento que o Espírito Santo nos ligou, nos conectou ao corpo de Jesus, que é a igreja, nós somos irmãos. Poderíamos dizer então que numa linguagem científica, que nós temos o mesmo DNA, do mesmo Pai. Então essa doutrina que no Novo Testamento é chamada de koinonia, nós precisamos entendê-la. Quando nós olhamos para o avanço da igreja, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos,
E mais especificamente no capítulo 2, no verso 42, que diz o seguinte sobre a igreja: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito de Deus, irmãos, fez com que Lucas registrasse um conceito para dizer e destacar a importância da koinonia, a importância da unidade, da comunhão. É interessante que ele relata: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Mas em seguida ele diz: e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E assim ele vai destacando verdades que fazem parte da base da verdadeira vida cristã. Irmãos, preste atenção, possa ser que a igreja esteja doutrinariamente no caminho certo, que ela tenha uma doutrina correta, que ela seja uma igreja firmada na santa palavra, que ela persevera na doutrina dos apóstolos, talvez seja até uma igreja que tenha vida de oração, mas quando a unidade, quando a comunhão não é mantida, não é preservada, quando a comunhão não é cultivada, isso se constitui num entrave para o crescimento da igreja. Isto não é saudável. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus liga essas verdades e deixou com que elas ficassem registradas para nós, para que nós tomássemos conhecimento delas, e mais do que conhecê-las, irmãos, para que nós tivéssemos um norte, um caminho a seguir, um modelo de uma igreja saudável. E nós precisamos atentar para isso. Lucas disse também em seu livro que a igreja contava com a simpatia do povo. A igreja louvava a Deus e, em consequência dessa vivência da igreja, Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. De modo que a igreja pode ter um corpo doutrinário correto, saudável, e até fazer as suas orações, ter uma vida de oração. Mas se a convivência, se a comunhão não é cultivada e mantida, não se cumpre o que está no final do verso 3 do Salmo 133. Qual? A seguinte promessa: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A igreja pode ser correta em sua ortodoxia, em sua doutrina. Ela pode ser uma igreja que invoca o nome do Senhor, mas uma igreja que pode ser dura no trato com as pessoas. Uma igreja que é dura no trato com as pessoas é uma igreja privada das bênçãos de Deus. Eu não escolhi ser seu irmão. Não escolhi. Nem você me escolheu. Talvez você até não quisesse que eu fosse seu irmão. Parou para pensar nisso? Talvez até você não quisesse que eu fosse seu irmão. Mas Deus escolheu a mim e a você. Deus nos uniu e a partir da Bíblia diz que nós somos um em Cristo. Isso eu estou me referindo se verdadeiramente nós nascemos de novo. Veja que o Salmo 133, o verso 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora imagine o seguinte: se nessa caminhada enquanto igreja, nós, em alguns momentos, experimentamos as migalhas de unidade, experimentamos essas fragmentações da comunhão, isso nos remete a duas coisas. Primeiro, isso pode nos gerar um saudosismo da alma, muito embora nós não estivéssemos lá no Jardim do Éden. Eu fico pensando como era a unidade entre aquela família.
uma família sem pecado, perfeita. Já pensou como era esse relacionamento daquela família lá no Éden? Pessoas se relacionando sem tensões, sem brigas, sem desavenças, numa perfeita harmonia. Agora também nós podemos imaginar o futuro, no tempo em que nós estaremos isentos de tudo aquilo que atrapalha a nossa unidade hoje. Quando nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo, com o corpo glorificado, um corpo glorioso, eu experimento isso, o que tenho hoje, desavenças, confusões, intrigas diversas. Então, quando pensamos nisso, no passado dos nossos pais, e quando pensamos naquilo que nós iremos experimentar, nós paramos para pensar: por que nós não somos assim hoje? O que é que aconteceu? Sabemos, obviamente, que o pecado entrou no mundo, e a gente para pensar: como será o nosso relacionamento no céu? Como será a convivência entre os santos, entre todos os crentes em Cristo Jesus, quando nós não tivermos mais nenhuma inclinação para o mal, nenhum desejo para praticar a maldade, nenhuma disposição para ferir uns aos outros? Se com todas essas fragilidades, com todas as tensões que existem entre nós, nessa queda de braço que muitas vezes nós travamos dentro do corpo de Cristo, como se fossem inimigos, o que será de nós? Às vezes desfrutamos e recebemos em migalha, essa migalha da graça, uma unidade que já faz tão bem para nós. Não é verdade? Mesmo com nossos defeitos, a gente recebe essas migalhas da unidade e já faz tão bem para nós. Eu tenho conversado com alguns irmãos e tenho visto quantos irmãos tá sentindo falta da gente voltar e estar junto, louvando ao Senhor. É por isso que o salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E eu quero analisar com você a bênção dessa unidade cristã, olhando para 3 figuras que o salmista utilizou neste salmo. Então preste atenção. A primeira figura é a casa, é a figura da casa. A expressão viverem unidos os irmãos poderia ser traduzida ao pé da letra: como é bom e agradável os irmãos habitarem juntos. Como é bom e agradável os irmãos habitarem juntos. Então é a ideia de casa. Quando há um bom relacionamento entre as pessoas de uma casa, o que é que acontece? Nós temos prazer de estar em casa, não é isso? Nós temos prazer de estar junto. Se é bom, se é agradável viverem unidos debaixo do mesmo teto, em relacionamentos, se os relacionamentos são saudáveis, isso pode ser assim também no povo de Deus. Se a harmonia é cultivada, se a harmonia é mantida, se a paz é produzida e concedida um ao outro, concedida paz um ao outro, caso isso não aconteça, irmãos, na realidade essa convivência se torna um peso, essa convivência se torna um fardo. Às vezes, quando esse relacionamento saudável não é mantido, essa unidade, na realidade, tem mais um retrato do inferno do que um quadro do céu. Tantas desavenças, tantas crises, em que não se parece que esse povo é o povo de Deus. Não se parece, devido a tantas tensões.
Mas quando o relacionamento é saudável, é vivenciado por todos, as pessoas olham e as pessoas percebem que ali, naquela comunidade, ali há um retrato, ainda que tênue, mas há um retrato tênue do céu. Pense em um filho que vive em constante tensão com os pais dentro de casa. Em uma esposa que vive em constante tensão e humilhação pelo marido debaixo do mesmo teto, que é um estúpido. Ou em uma esposa que é uma goteira para o seu marido, uma murmuradora insuportável. Imagine que esse ambiente seja agradável, imagine, e que seja, na realidade, um ambiente muito bom para se viver. Distante de conflitos. Agora, transporte isso da sua família, desse núcleo menor, para um núcleo de uma família maior, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. De forma que se você não cultiva ou não investe nos seus relacionamentos fraternais, há algo de errado. Tem algo de errado. Preste atenção. Se as pessoas não gostam de se aproximar de você, se as pessoas não gostam de conviver com você, se as pessoas não têm prazer de estar com você, alguma coisa está errada. Pode ser que seja com ela, porque de repente ela já criou uma barreira, um preconceito para se achegar a você. Mas pode ser também por conta do seu trato para com ela, por causa da postura que você assume. Você tem afugentado as pessoas, e as pessoas não têm prazer de estar com você, de estar nessa unidade, de estar ao seu lado. Relacionado a essa passagem, irmãos, do Salmo 133, o reformador francês João Calvino disse o seguinte: o Espírito Santo deve ser visto nessa passagem como a recomendar aquela harmonia mútua que deve existir entre todos os filhos de Deus, a exortá-los a exercer com toda diligência e manter esta harmonia. Enquanto as animosidades nos dividem, os rancores prevalecem entre nós, sem dúvida, podemos ser irmãos mediante um relacionamento comum com Deus, mas não podemos ser considerados um só povo, enquanto apresentarmos a aparência de um corpo quebrado e desmembrado. Como somos um em Deus e Pai, em Cristo, a unidade deve ser ratificada entre nós por uma harmonia recíproca e amor fraternal, disse João Calvino. Então, o que Calvino está enfatizando aqui é que para a preservação e o desenvolvimento dessa unidade é necessária a pessoa do Espírito Santo. Porque quando nós somos diligentes, quando nós somos atentos, porque quando eu e você não lutamos para que isso seja preservado, a despeito daquelas causas secundárias que nós pensamos, encaramos e interpretamos, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Nós não podemos ser considerados um só povo, disse Calvino, alguém que, enquanto nós apresentarmos a aparência de um corpo quebrado, fragmentado, desmantelado. Irmãos, preste atenção, enquanto que nessa figura da casa, o texto utiliza essa habitação para dizer como é importante a questão do relacionamento dessa unidade cristã. Essa unidade também deve ser evidenciada
pelos propósitos nessa família. São as coisas ou as verdades do reino de Deus que devem fazer com que eu e você estejamos engajados em um só propósito. E aí? São as coisas ou as verdades do reino de Deus? Não deve existir partidarismo no nosso meio, neste corpo. Não pode existir tribos, clãs. Não pode existir grupo A, grupo B, grupo C. Nós não podemos usar o modelo da igreja de Corinto, que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não podemos, isso não pode existir entre nós. Nós precisamos, na realidade, ter um único propósito. E esse propósito, nós precisamos então estar engajados. Nós precisamos então estar lutando por esse propósito, lutando por essa mesma causa. Entre os membros da nossa casa, da nossa família, é óbvio, existem propósitos individuais. Claro que existe na nossa casa. Eu tenho alguns propósitos, minha esposa tem outro, minhas filhas têm outros. Mas há um propósito dentro da minha casa como família. Há um propósito geral. E não é um propósito só meu, só da minha esposa. É um propósito de todos. Então, existe um alvo, existe um único objetivo. E é interessante que, às vezes, por exemplo, na igreja, imagine o conselho da igreja que estabelece um objetivo após orar, após planejar, mas na hora de convocar o povo de Deus para que o povo de Deus esteja engajado e lutando a favor daquela mesma causa, daquele mesmo propósito, aí não vê o comprometimento do povo de Deus. Você não vê as pessoas se entregando, se comprometendo com aquele mesmo propósito, se doando. Parece que às vezes querem que a liderança fique adulando. Isso não vai acontecer. Habitar debaixo do mesmo teto. Pare para pensar nisso. Habitar debaixo do mesmo teto. Nessa figura, o salmista então usa da casa, que envolve um relacionamento, que envolve uma unidade de propósito que precisa ser evidenciado. Então, depois que o salmista fala dessa casa, onde todos os crentes, onde todos habitam, ele passa a ilustrar outras duas figuras no texto. Preste atenção aí. A figura do óleo e a figura do orvalho do Monte Hermon. Versículo 2, veja o que é que diz. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. O que nós aprendemos nessa ilustração do salmista? O que é que nós podemos aprender? Primeiro, vamos pensar o seguinte: quem foi Arão? Quem foi Arão? Arão era sumo sacerdote. Então, Arão era um tipo de mediador entre Deus e os homens. Nós vemos aqui, como em todo o Antigo Testamento, que há sempre uma ligação com a pessoa do Senhor Jesus. Essa unidade, ela vai se processando, preste atenção para você entender, viu? Ela vai se processando a partir do óleo, a partir da figura do sumo sacerdote. Esse óleo, era um óleo específico para um fim. Era um óleo perfumado, um aroma extremamente agradável, que era despejado na cabeça do sumo sacerdote. Veja a unidade, viu? É despejado na cabeça do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele tinha nas suas vestes, na frente, 12 pedras preciosas. Cada pedra representava uma tribo de Israel, que consequentemente representava o povo de Deus. Então, esse óleo derramado na cabeça
do sumo sacerdote. Ele ia descendo da barba, passava pela barba, como diz o texto, e atingia as suas vestes e passava pelas 12 pedras, na representação de todo o povo de Deus. O que o salmista então está dizendo é como o óleo que alcança a partir do mediador todo o povo de Deus. O povo de Deus que é alcançado pelo óleo que promove unidade, que promove consagração. O óleo na cabeça do sumo sacerdote tinha a ver com consagração, com separação, com santificação. Vocês já perceberam que existem pessoas que ficaram endurecidas porque foram se afastando do convívio da igreja? Foi se afastando, foi se esfriando. Talvez você se lembre de alguma delas. Alguma pessoa que de repente esteve muito próxima de você e que foi se afastando. Faça, por exemplo, um levantamento mental das pessoas da nossa igreja. Das pessoas da nossa igreja. E perceba que algumas delas foram se afastando. Elas foram se endurecendo. E se encaminharam pelo caminho do pecado. Porque elas saíram da unidade. Elas entraram no pecado e ao invés de se arrependerem dos seus pecados, elas colocam a culpa nos outros, colocam a culpa na igreja e mergulharam de cabeça nas suas iniquidades. Mas elas preferem colocar a culpa nos outros, porque elas saíram do meio da unidade, do meio do convívio dos santos. Porque é na convivência dos santos, irmãos, onde o óleo vai descendo e permeando, onde os relacionamentos vão se estreitando, onde há consagração e santificação. Porque eu sou um instrumento de santificação para você, e você é um instrumento de santificação para mim. E nós vamos mutuamente santificando uns aos outros. Quando edificamos e quando exercitamos essa edificação simultânea, a igreja desfruta de mais santificação, de mais consagração, irmãos. Nós precisamos atentar para isso. Todas as vezes que nós nos afastamos do corpo de Cristo, isso é muito perigoso. É por causa disso e por outras razões que está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. Preste atenção. Esse é um versículo que ecoa, que explode nos ouvidos dos desigrejados. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Tem gente, sabe, irmãos, que rejeita essa palavra, que rejeita a palavra de Deus e acha que pode fazer uma carreira solo no cristianismo. Que acha que pode viver um cristianismo individualmente, na sua casa, sem estar no convívio com o povo de Deus. Isso não é bíblico, isso não tem amparo na palavra de Deus. Mas como essas pessoas não se importam com o que a Bíblia diz, essas pessoas na realidade querem escolher o que elas acham da Bíblia que é verdade ou que não é verdade. São elas que querem escolher. Então elas escolhem o que querem obedecer das Escrituras Sagradas. Essas pessoas não se curvam diante da vontade de Deus, diante daquilo que está explícito de forma muito clara na Bíblia. Essas pessoas são a sua própria religião. Elas criam os seus próprios deuses e elas mesmas estabelecem como devem viver e no que devem crer. O nosso irmão em Cristo, que ficou conhecido na história como Santo Agostinho, ele disse o seguinte certa feita:
Se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então é na unidade, é no convívio que há santificação. É na comunhão da igreja, é no convívio com o povo de Deus que se desfruta do gostoso perfume de Cristo. Pense no seu cônjuge, seu filho, sua filha, que está se preparando para sair de casa. Aí de repente ele sai do quarto com um delicioso perfume e sai deixando um rastro de fragor por onde passa. É comum minha filha perguntar, né? Quando eu saio, ela fala, meu pai, que perfume é esse? Gostoso. Então, você não consegue explicar isso, mas você sente. Entende? Você não consegue explicar, mas você sente. Você sabe que aquilo está ali e lhe envolve. Você sabe que aquilo penetra nas suas narinas, atinge até o seu interior. E daqui a pouco aquele cheiro está no seu corpo. Está nas suas vestes. Todo aquele cheiro bom. E você vai disseminando esse cheiro bom por onde passa. Mas o salmista usa uma terceira figura para ilustrar quão bom e quão agradável é a união do povo de Deus. Veja o versículo 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho que desce sobre os montes de Sião. O salmista agora compara essa união com o orvalho do Hermon. O Monte Hermon, irmãos, ficava a 2.700 metros de altitude. Os outros montes que estavam ao redor do Monte Hermon, os outros montes eram beneficiados pelo orvalho produzido lá no topo do Monte Hermon. Todos os outros montes eram beneficiados por causa desse orvalho. Então, a partir dessa figura, nós podemos perceber o seguinte, que os efeitos produzidos pelo orvalho. Ao redor do Monte Hermon, estavam os montes de Sião. Ali naquele local tinha as melhores pastagens. Ali tinha flores. Ali imperava a vida e não a morte. O que o texto bíblico nos ensina é que quando há unidade cristã, quando nós mantemos essa unidade, quando nós desenvolvemos essa unidade, esse convívio passa a ser um gerador de vida, de encanto, de atratividade, por conta do modo como aquelas pessoas convivem umas com as outras. Ocorre então uma saciedade e uma ampliação. O orvalho do Hermon era ampliado para os outros montes de Sião. E acontecendo isto, diz o texto, a parte final do versículo 3, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, talvez seja muito provável que nós estejamos sendo privados de muitas bênçãos por falta do cultivo dessa unidade. Porque o texto bíblico é muito claro. É que existe essa unidade, é muito claro. E quando essa unidade é mantida no meio do povo de Deus, sobre o povo de Deus, isso é algo extremamente saudável, salutar. Preste atenção numa coisa. Observe no texto que o verbo descer aparece 3 vezes. 3 vezes. E por que
esse verbo descer aparece 3 vezes no texto. Para dizer que vem de cima, para dizer que vem de Deus. A responsabilidade é toda minha e sua no processamento disso. Mas o resultado final é uma ação de cima, é uma ação de Deus. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, o Deus da bênção é que se compromete em ordenar sua bênção e vida para sempre. Quando os irmãos estão unidos, quando os irmãos estão em comunhão, é Ele que ordena isso. E eu quero finalizar fazendo algumas perguntas. O que é que afeta a unidade dos irmãos? E nós poderíamos responder de modo muito objetivo. É o pecado. Agora, quais pecados? Diversos pecados. Diversos pecados. Maledicência. Preste atenção, igreja. Maledicência. Maledicência é o hábito de falar mal dos outros. É a difamação. Esse é um dos grandes pecados. Mentira. Fofoca. Fofoca. Não tem coisa que estraga mais o rebanho de Deus e o convívio do povo de Deus do que esse tipo de coisa. Impureza. Pecados escondidos. Obra das trevas. Falta de arrependimento. Povo de coração endurecido, que escuta, mas não resolve colocar em prática o que Deus quer. Isso afeta a unidade. Você e eu somos responsáveis por manter essa unidade. Qual a minha responsabilidade? Qual a sua responsabilidade em cultivar a unidade? Parar de fofocar. Já parou para pensar que quando os outros falam, eles estão fofocando. Quando você fala, não, você está só comentando. Os outros estão fofocando, não, você está só comentando. Pare de inventar coisas sobre os outros. Segure sua língua. Pare de levantar coisas sobre os outros baseado nos seus pré-julgamentos. Deus não estabeleceu como juiz de ninguém. É preciso tratar seriamente o pecado. É preciso cortar, podar aqueles irmãos que vêm com difamação acerca do outro. Corte, pode, não aceite. Às vezes nós até alimentamos essas conversas. Você soube? Não, foi mesmo que... Pare com isso. Às vezes nós contribuímos, às vezes nós participamos, às vezes nós damos até risadas disso. Precisamos aprender a tratar seriamente com o pecado, para que a unidade seja mantida, para que sejamos reconhecidos verdadeiramente como povo de Deus, como família da fé, como um povo de um só coração, de uma só alma. E o que nós podemos fazer de imediato? Fica a pergunta aqui para mim e para você. Nós podemos render graças a Deus pelo fato de poder desfrutar da unidade cristã. É de fato, irmãos, algo
muito bom e agradável viverem unidos, irmãos, habitando numa mesma casa com tantos irmãos. Deus nos confiou esse privilégio de sermos irmãos, mesmo com tantas coisas diferentes referente às nossas pessoalidades. Mas Deus nos fez um só em seu Filho Jesus. E eu quero dizer, pense nessa hora, o que é que você tem contribuído para essa unidade? Para algo produtivo? Ou o que é que você tem feito para prejudicar essa unidade? O que você pode fazer para preservar, para manter a unidade do povo de Deus? Pense nisso. Coloque a sua vida diante de Deus. Tome definitivamente uma postura de cristão. Assuma a atitude como um cristão de cuidar dessa família que é o povo de Deus. Se você verdadeiramente é salvo, essa família é sua. Então zele por ela. Não diga que ama da boca para fora. Mostre o amor em evidências, em prática. É assim que nós podemos dizer verdadeiramente que amamos. É dizer, eu te amo. E seguido dessa frase, é fazer por quem você diz que ama. Então faça. Faça pelo seu irmão. Faça pelo seu próximo. Não espere que os outros façam. A mensagem é para você. É para mim. A decisão quem tem que tomar sou eu e você. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Que Deus tenha misericórdia do corpo de Cristo na face da terra. Amém. Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus. Através de Jesus nós somos um. Nós somos parte, ó Senhor, do corpo de Cristo aqui na terra. Muito obrigado pelo que Jesus fez por nós. O Senhor sabe, ó Deus, a forma como nós temos vivido. O Senhor sabe quantas e quantas vezes, ó Pai, nós fazendo parte deste corpo, nós temos muitas e muitas vezes ultrajado, entristecido, machucado este corpo. Oh, amado Deus, nesta hora, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, ó Deus, quando muitas dissensões, muitas confusões, muitas vezes, parte de nós. Ou ainda que não parta, muitas vezes é porque nós não queremos caminhar uma segunda milha. A nossa arrogância, a nossa vaidade não nos permite. Deus, em nome de Jesus, mas nós somos lavados com o sangue do Cordeiro, Teu Filho Jesus, e nesta hora nós queremos confessar o nosso pecado, pedir perdão e rogar que no nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo que nos trouxe essa palavra, nos impulsione a uma vida de santidade, a uma vida de plena comunhão uns com os outros, que possamos amar, que possamos ter zelo, que possamos estender a mão àquele que está caído, àquele que está fraco, que possamos, ó Deus, exortar mutuamente uns aos outros, que possamos contribuir, ó Deus, para que um ao outro possa crescer em santificação. Deus, ajuda-nos a fazer isso. Nós queremos viver para a Tua glória, Pai. Santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo.
Traz de volta, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, não pelo convencimento racional, humano, lógico, mas pelo poder do Teu Santo Espírito, muda os corações que estão endurecidos, Pai. Tira a cegueira dos seus olhos. Opera neles, ó Deus, o novo nascimento. E traz, ó Deus, a manifestação da Tua maravilhosa luz, para que eles possam contemplar a beleza, a santidade do Evangelho e possam viver em harmonia com este povo. Este povo, ó Deus, que é a Tua igreja. Um povo cheio de defeito, um povo cheio de necessidades, mas é o povo que o Senhor ama. É o povo por quem o Senhor morreu, porque o Senhor entregou o seu sangue. E o Senhor disse que esse povo, um dia, o Senhor voltará para nos levar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus amado, ajuda-nos, enquanto esse dia não chega, para que possamos viver aqui dignamente, para a honra e para a glória do Senhor da igreja, o Senhor Jesus, a quem seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, irmãos.